Começa agora o NTV News. Rompimento de cano provoca diversos problemas e mais. Polícia Rodoviária Federal prende foragido por homicídio qualificado na BR-365. Governo de Minas anuncia 5,4% de recomposição salarial para servidores. Força-tarefa para reconstrução da Zona da Mata. Papa Leão XIV envia mensagens de apoio a mineiros atingidos pela chuva. Cantor Hugo Henrique visita Grupo NTV de Comunicação. Sou o Matheus Borges e o NTV News está no ar. Nesta nossa primeira edição, agora são 7h08, a gente abre com a seguinte notícia de que a paróquia Cristo Rei de Lagamar divulgou há pouco uma nota oficial informando que foi alvo de furto na madrugada desta segunda-feira em Lagamar. O comunicado é assinado pelo pároco Padre Victor Lucas Alves Vitória, que prestou esclarecimentos à comunidade paroquial diante dos acontecimentos recentes. Segundo a nota, apesar do prejuízo causado pela ação criminosa, o Santíssimo Sacramento, considerado o maior bem da Igreja Católica, não foi violado nem profanado, o que claro, trouxe alívio aos fiéis. No texto dessa nota que está aparecendo para você, o sacerdote reforça a confiança na proteção divina e na justiça de Deus, destacando a importância da união e também da oração neste momento. Também foi pedido à comunidade que reze não apenas pela superação do ocorrido, mas também pela conversão dos responsáveis pelo crime, reafirmando sua postura de fé e serenidade diante da situação. Nós vamos seguir acompanhando esse caso e a qualquer momento, a qualquer novidade, a gente volta e traz te atualizando. Seguindo com o NTV News de hoje, agora a gente te conta que a Polícia Rodoviária Federal de Patos de Minas prendeu na manhã desta segunda-feira um jovem, 19 anos, foragido da justiça pelo crime de homicídio qualificado. Tudo isso aconteceu durante fiscalização de rotina na BR-365. A equipe realizava comando de fiscalização quando abordou um caminhão que fazia o itinerário entre Santa Catarina e Bahia e, além do condutor, transportava outros 2 passageiros. Durante a checagem documental dos ocupantes, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão preventiva em aberto contra um dos passageiros expedido pelo Tribunal de Justiça do Pará. O suspeito estava foragido desde 28 de dezembro de 2025. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Polícia Civil de Patos de Minas para o cumprimento do mandado. E um acidente de trânsito foi registrado nesta manhã na MGC 354 em Patos de Minas. Um caminhão carregado de areia perdeu o controle enquanto tentava subir um trecho da rodovia. O motorista de 35 anos seguia com a carga de cerca de 29 toneladas de areia com destino à Lagoa Formosa, aonde iria levar até uma empresa de concreto. Segundo as informações, referente ao que o motorista, a gente conversou com o motorista e que ele informou, se dão conta de que ao chegar aqui nesse ponto da MGC 354, próximo a um pesque bag, ele acabou aí sofrendo uma falha mecânica, A carreta dele sofreu uma falha mecânica e acabou voltando. Segundo ele, ao acionar os freios também não houve resposta. Por isso, acabou retornando junto com a carga de areia e a carreta, a parte conhecida como carreta, onde estava toda a carga de areia, tombou aí fora da pista. O cavalinho, acabou parando, como a gente pode ver, no meio da pista para quem vai sentido ali ao presídio de Patos de Minas e também para sair o intuito ali de chegar na BR-365. Diante de toda essa situação, a Polícia Militar Rodoviária foi acionada no local. Os documentos, a situação estão em dia, ficando a cargo apenas aí da retirada do veículo do meio da pista. Polícia Militar Rodoviária no local, fazendo a situação aí de controle do trânsito para que não possa ser afetado também toda a sinalização feita pela Polícia Militar Rodoviária. A carga vai ser retirada, a carreta destombada, por um guincho aqui no local, para que possa ser aí desobstruída o trânsito aqui na MGC 354.
Um homem de 38 anos foi preso ontem em Guarda dos Ferreiros por porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu em um local conhecido como Carvoeira. A ação teve início durante o rastreamento com apoio do sistema de vídeo monitoramento Olho Vivo. Os militares abordaram o homem após identificar características semelhantes às de um suspeito de ameaça na região. Ao perceber a aproximação policial, ele tentou fugir a pé, desobedeceu às ordens de parada e resistiu à prisão, mas não deu outra, acabou sendo preso. Durante a tentativa de fuga, os policiais flagraram o momento em que o suspeito dispensou um objeto. Após buscas no local, foi encontrada uma pistola calibre .40 carregada e municiada, pronta para uso. Na residência dele, a polícia localizou ainda um revólver calibre 38, além de munições. A polícia militar informou que o homem é natural do Maranhão e já possui passagens anteriores pelo mesmo crime e é investigado por ligação com o PCC. Uma mulher foi agredida pelo irmão dentro de casa e procurou a polícia com medo de novas ameaças. O caso foi registrado como violência doméstica e terminou com o suspeito preso. A ocorrência foi registrada depois que a polícia militar foi acionada para atender a uma denúncia de agressão. No local, a vítima relatou que o irmão, que faz uso de medicação contínua e é acompanhado por um centro de atenção psicossocial, chegou em casa alterado e, sem dizer nada, a agrediu com um cinto de couro com fivela de metal. Segundo o relato, a mulher sofreu um golpe no rosto que provocou lesão e sangramento próximo ao olho esquerdo. Ela também foi empurrada e caiu ao chão, sofrendo escoriações no joelho e no cotovelo. Ainda de acordo com a vítima, as agressões foram acompanhadas de ameaça de morte, o que aumentou o temor pela própria integridade física. O suspeito estava no imóvel quando a guarnição chegou. Ele foi informado sobre os direitos constitucionais e encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil para as providências legais. Ao ser questionado, preferiu permanecer em silêncio. Uma testemunha que estava no local confirmou ter tomado conhecimento dos fatos. A vítima não possui medida protetiva contra o irmão, mas manifestou receio de novos episódios de violência. O homem também apresentava escoriações na testa, joelho e braço, mas recusou atendimento médico. A vítima igualmente dispensou atendimento hospitalar naquele momento e seguiu para a delegacia para formalizar a ocorrência e solicitar medidas cabíveis. Um homem de 23 anos foi preso ontem após disparos de arma de fogo em uma festa em João Pinheiro. Uma testemunha procurou a polícia e informou que um indivíduo teria efetuado disparos de arma de fogo durante uma festa realizada em um sítio nas proximidades da cidade. A polícia foi até o local e, em conversa com outra testemunha, recebeu a informação de que os 5 disparos para o alto aconteceram após uma discussão contra 2 mulheres. Após o crime, o homem fugiu em seu veículo sentido ao perímetro urbano. Após diligências, o suspeito foi encontrado em sua residência e a arma não foi localizada. E uma discussão entre vizinhos terminou com 2 pessoas presas em flagrante. Veja só. A briga que aconteceu no bairro Padre Eustáquio, em Patos de Minas, terminou com 2 homens presos, um de 30 anos e um de 44 anos, além de uma espada apreendida e uma câmera de segurança que havia sido furtada. As informações da Polícia Militar se deu conta de que recebeu essa denúncia anônima de que havia 2 homens brigando, agressões físicas mesmo, socos, chutes, em via pública, mesmo na rua ali no bairro Padre Eustáquio. Ao chegar ao local, a Polícia Militar identificou que o homem de 30 anos já não estava ali no local mais. Então, recebeu as características deles e começou a fazer toda a ronda por perto ali, já que a informação se dava de que ele teria ido para o bairro Lagoinha. Lá, a Polícia Militar encontrou esse homem de 30 anos e as informações em que esse homem passou foi de que a briga aconteceu após a amiga dele ter informado para ele de que esse homem de 44 anos teria ofendido ela e tudo, e por isso quando chegou no local ele perguntou à amiga se era aquele homem, e lá começou então essas brigas, Inclusive ele estava com uma sacola com algumas moedas, teria atirado essa sacola na cabeça do homem de 44 anos. Já o homem de 44 anos disse que estava em casa tranquilamente quando
percebeu o homem de 30 anos já bastante exaltado em relação a diversos fatos, então começaram-se ali uma briga entre eles. Mas quem corroborou mesmo com toda a história, né, referente a isso à Polícia Militar, foi a vizinha. Segundo ela, o homem de 44 anos já vem há muito tempo perturbando ela. Inclusive, no domingo, havia pulado o muro sem autorização, invadido a residência da vizinha, alegando de que na casa da vizinha estaria a companheira dele, que ela estaria escondido. Após tudo isso, ela então informou para um amigo que ela havia sofrido. O amigo foi até lá no intuito de ajudar a amiga e tirar satisfação dessa circunstância. Por isso, gerou toda essa briga entre eles. Ambos machucados, a Polícia Militar, né, encaminhou eles inicialmente para a Santa Casa de Misericórdia, passarem por procedimentos médicos. Logo em seguida, eles foram presos, né, por esses crimes, né, qual eles cometeram, referente a toda essa briga, as ameaças, o furto dessa câmera de segurança que era dessa vizinha, a espada utilizada pelo homem de 44 anos no intuito de agredir o homem de 30 anos, enfim, tudo isso foi recolhido, né, os materiais recolhidos pela Polícia Militar, e os dois homens presos e encaminhados à delegacia de plantão da Polícia Civil. Governo de Minas anuncia 5,4% de recomposição salarial para servidores. Prefeitura de Patos de Minas inaugura Escola Municipal Professora Marisa Mursa no bairro Sebastião Amorim. Isso você confere depois do intervalo. De volta com o NTV News, e agora você vai ver que a Prefeitura de Patos de Minas inaugurou nesta segunda-feira a Escola Municipal Professora Marisa Mursa, unidade que vai atender 314 alunos do primeiro ao segundo período da educação infantil. Durante mais de 30 anos, a comunidade do Sebastião Amorim e bairros próximos foi atendida por um anexo da Escola Municipal Norma Borges Beluco. Agora, o espaço ganha identidade própria, equipe diretiva constituída e gestão no mesmo local onde os alunos estudam. A reforma foi feita com recursos próprios do município e representou um investimento de mais de R$900 mil, incluindo nova estrutura elétrica, revisão hidráulica, instalação de porcelanato em todas as áreas, novo forro em PVC, adequação completa de banheiros para educação infantil, melhorias na cantina, no refeitório, além de piso e fechamento do playground. Também foi implantado o projeto de combate a incêndio com rampas, corrimãos, iluminação e sinalização de emergência, extintores e sistema de alarme, garantindo mais segurança para toda a comunidade escolar. A escola leva o nome da professora Marisa Mursa, que dedicou 25 anos à rede municipal de ensino e deixou uma trajetória marcada pelo compromisso com os alunos e com a comunidade. Agora, o prédio, que foi completamente reestruturado, traz mais conforto para os 314 alunos divididos entre o primeiro e o segundo período da educação infantil. Nesta segunda, o governador Romeu Zema anunciou a recomposição de 5,4% nos salários de todo o funcionalismo público do Estado. A medida contempla os 673 mil servidores ativos, inativos e pensionistas da administração direta e indireta do Estado. A recomposição será paga de forma retroativa a janeiro e tem um impacto de 3 milhões e 400 milhões de reais por ano na folha de pagamento. Para passar a valer, o projeto de lei da recomposição salarial tem que ser aprovado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e após ser sancionado pelo governador. Rápido intervalo e na volta, a primeira semana de março promete ser mais seca que o mês de fevereiro. E a gente vai te mostrar a previsão do tempo. Mês novo, 31 dias que já começaram a ser contados e, claro, a expectativa. Será que vai chover ou vai ser um mês de sol? Fevereiro encerrou marcado por muita chuva, não é mesmo? Então, de olho no que muda no clima neste início de março.
O ano de 2026 já começou bastante chuvoso e este fevereiro foi um dos mais chuvosos dos últimos anos em Minas Gerais, principalmente nas regiões centro, sul e oeste do estado. Na região do Triângulo Mineiro, o município de Araxá se destacou com um total de chuva de 262,2 milímetros, valor 16% acima da média climatológica de fevereiro. Para o início de março, a expectativa é que as chuvas deem uma trégua. Para o início do mês de março, nós podemos esperar uma mudança significativa. Não definitiva, mas significativa. O que significa isso? Significa que nós vamos desviar, que nós vamos ter o desvio dessa zona de convergência do Atlântico Sul um pouquinho mais para o norte. Isso vai fazer que nós tenhamos o início do mês de março com um pouco menos de chuva. Então, a primeira semana devemos ter com basicamente pouca ou nenhuma chuva. De acordo com o climatologista Adalberto Vieira, as chuvas devem retornar por volta do dia 6 de março. Ainda no mês de março, começa o outono, no dia 20. Lá pelo dia 6, 7, nós já vamos ter o retorno das precipitações novamente, o que é interessante para sempre manter a umidade do solo em alta, o que é importante para a gente. Outono é exatamente quando o Sol incide perpendicularmente sobre a linha do Equador, onde nós temos 12 horas de noite e 12 horas de dia, que é exatamente a transição que o Sol passa do nosso hemisfério para o hemisfério norte. Em relação à temperatura, a previsão indica que elas devem ficar acima da média em grande parte do país. Para a região sudeste, predominam temperaturas de 1 grau acima da média em Minas Gerais e São Paulo. Ainda assim, o fim do verão deve ser ameno. A temperatura fica amena, que é importante a gente analisar isso. Esse verão termina com temperaturas um pouquinho abaixo da média. Vamos então à previsão do tempo para esta terça-feira em Patos de Minas e região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Pensou em ótica, lembrou. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. Nesta terça-feira em Patos de Minas, a mínima prevista é de 19 graus e a máxima chega aos 30. O dia terá predomínio de sol com variação de nebulosidade ao longo dos períodos. Em Lagoa Formosa, a mínima será de 18 e a máxima deve alcançar os 29 graus com sol entre nuvens. Em Carmo do Paranaíba, os termômetros variam entre 19 e 30 graus com predomínio de sol. Em Presidente Olegário, a mínima prevista é de 19 graus e a máxima de 31, tempo parcialmente nublado. Em Rio Paranaíba, há presença de sol entre nuvens, mínima de 18 e máxima de 28 graus. E em Vazante, mínima prevista de 20 e máxima alcança os 31 graus, com tempo firme na maior parte do dia. Rápido intervalo e na volta a gente te mostra a força-tarefa para a reconstrução da zona da Mata Mineira. Ipapa Leão 14 envia mensagem de apoio a mineiros atingidos pelas chuvas. De volta com o NTV News e nesta segunda-feira, um vazamento de água na rua Maestro Randolfo causou problemas. Há vários meses, diversas obras estão sendo realizadas na extensão da rua Maestro Randolfo, principalmente nos quarteirões que ficam entre a Avenida Paracatu e a rua Alfredo Borges. O trabalho faz parte das trocas de tubulações que estão acontecendo em toda a cidade e para que essa troca fosse realizada, calçadas precisaram ser quebradas, dificultando a locomoção no local. O trabalho já havia sido finalizado, até que por volta das 2 da manhã desta segunda-feira, uma dessas tubulações veio a se romper. As equipes da empresa chegaram ao local por volta das 8 horas da manhã para dar início aos trabalhos. O passeio de um dos prédios do local foi completamente destruído até que fosse identificado qual o exato ponto do vazamento. As máquinas precisaram retirar todo o gramado, lixeiras e árvores plantadas no jardim, deixando um grande buraco e muita terra por todos os lados.
Os usuários do prédio alegam que transtornos como esse têm sido frequentes no local e que, por ser um edifício muito movimentado, abrigando salas comerciais, o local se tornou de difícil acesso. A Copasa informou que o vazamento foi causado pelo rompimento da rede de distribuição da água por raízes de árvores da região. E sobre essa área verde, a Copasa informou que as redes de distribuição de água são subterrâneas. Por essa razão, a escavação do solo para a execução das manutenções é inevitável. O reaterro da vala e o replantio da grama serão feitos posteriormente, o mais breve possível, fechando a nota. O balanço das chuvas devastadoras que atingiram a zona da Mata Mineira no final de fevereiro de 2026 foi atualizado nesta segunda. O número total de mortes confirmadas na região subiu, enquanto o Corpo de Bombeiros trabalha para localizar ainda pessoas que possam estar desaparecidas. Em Juiz de Fora, as buscas foram encerradas. Agora o foco é em Ubá. Por lá, máquinas pesadas, caminhões e equipes espalhadas por vários pontos. A cidade começou a receber força-tarefa coordenada pela Defesa Civil Estadual para limpar áreas atingidas pelas chuvas e recuperar vias. O repórter Vitor Rocha tem informações. Os trabalhos começaram nesse domingo, dia 1º de março, dentro do contrato emergencial de limpeza urbana. Desde então, máquinas e caminhões atuam na retirada de resíduos deixados pela enxurrada e na recuperação de vias que ficaram comprometidas. A prioridade foi definida após vistoria técnica, que identificou os trechos com maior impacto para a população. Ubá recebeu 3 kits completos que atuam em diferentes regiões da cidade. As frentes seguem um cronograma operacional, com acompanhamento direto da Defesa Civil Estadual e fiscalização contratual para garantir que as exigências técnicas sejam cumpridas. O governo de Minas, por meio da Defesa Civil, tem evitado esforços a fim de minimizar os impactos causados pelas chuvas recentes na zona da Mata Mineira. Uma dessas ações foi realmente contratar, em caráter de emergência, maquinário, equipamentos para fazer frente a essa situação. E com isso a gente consegue realmente dar celeridade a essas limpezas, a desobstrução de vias, para que as famílias possam voltar à sua rotina normal. Neste momento eu estou acompanhando uma das frentes de trabalho, aqui na Avenida Comendador Jacinto Soares de Silva Lima, no centro de Ubá. Atrás de mim, a pá carregadeira avança sobre o entulho e a lama. Todo o material é depositado naquele caminhão basculante. Agora quem entra em cena é o caminhão-pipa, que vai fazer a lavagem da avenida para remover toda a lama. O trabalho aqui é pesado e exige atenção dos operadores e coordenação da equipe para que a limpeza seja feita trecho por trecho. A força-tarefa também foi ampliada para outros municípios da região, conforme o nível de impacto causado pelas chuvas. A mobilização ocorre de forma simultânea, com envio de equipes e equipamentos de acordo com a necessidade de cada cidade. É importante destacar que não só em Ubá, mas diversas regiões, diversos municípios, na verdade, que foram afetados pelas chuvas, receberão um kit completo, composto por esse maquinário, para realmente dar celeridade e agilidade em todo esse processo de restabelecimento da rotina de cada um desses municípios. Da janela do apartamento onde mora, o senhor Hélio Rosa da Silva acompanhou o avanço da água no dia da tempestade. Ele lembra que a avenida ficou coberta de lama em poucos minutos. Agora, observa a atuação das equipes e percebe a mudança no cenário. A gente fica muito transtornado com esse acontecimento, que foi grave. Estou admirado do trabalho, está sendo muito bem feito. Os trabalhos continuam nos próximos dias, até que os principais corredores estejam totalmente liberados. A expectativa é devolver mobilidade e tranquilidade para moradores, comerciantes e motoristas que dependem dessas vias diariamente. Um impacto sem precedentes, não é mesmo? Esse senhor mesmo relatou sobre esse momento em que ele vive. E que momentos como esse, que a gente vê que acontece, que já aconteceu de outras formas no nosso estado, que as nossas autoridades
que os seres humanos, que ainda são humanos, não utilizem de forma alguma da dor do outro para se promover. Estamos em um ano eleitoral. Sim, estamos em um ano eleitoral, mas não é hora de fazer política. É hora de usar a política a favor do povo, como deve ser feita. É assim que teremos medidas mais eficazes. Quem sabe, num futuro não tão distante, algumas dessas ações do meio ambiente, elas possam ser prevenidas. Enquanto isso não acontece, que sejamos humanos. Nós não podemos ajudar todo mundo, mas nós podemos ajudar alguém e assim por diante. E quem sabe, transformar a realidade. Durante a oração deste domingo na Praça São Pedro do Vaticano, o Papa Leão XIV manifestou solidariedade aos mineiros atingidos pelas fortes chuvas que castigam o estado. Também estou próximo às populações do Estado brasileiro, de Minas Gerais, atingido por violentas inundações. Rezo pelas vítimas, pelas famílias que perderam a casa e por aqueles que estão empenhados nas operações de socorro. Saúdo com afeto todos vocês, romanos e peregrinos de vários países. Rápido intervalo e na volta, cantor Hugo Henrique visita Grupo NTV de Comunicação. Estamos de volta e logo após o NTV News na nossa segunda edição, nesta segunda-feira é dia de Roda Viva. Olha só quem participa hoje. Segunda no Roda Viva. Crime organizado de verdade, ele só prospera porque ele tem uma profunda infiltração no mercado financeiro. Porque ninguém guarda bilhões de reais debaixo de um colchão. O relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira. Nós estamos abrindo a possibilidade para um avanço de investigações que esse país nunca fez. Segunda, 10 da noite, ao vivo. Roda Viva com Ernesto Palha. Agora a gente te fala sobre o cantor Hugo Henrique, que começou sua carreira cedo e desde pequeno se divertia com a música. Aos poucos foi levando sem perceber a profissão a sério e se tornou hoje um dos nomes mais comentados do sertanejo. Ele é um dos maiores cantores de maior sucesso do Brasil e nesta tarde visitou o Grupo NTV de Comunicação. Confira. A relação com a música começou cedo. Ainda criança, Hugo Henrique já demonstrava talento e paixão pelo sertanejo. Incentivado pela família, ele subiu aos primeiros palcos ainda muito jovem e participou de programas de televisão, onde começou a ganhar visibilidade, conquistar o público com a voz marcante e a presença de palco. Desde então, o sonho de viver da música passou a se tornar cada vez mais real. Nem ficar sentado esperando você chegar. A música sempre teve presente, sempre foi uma paixão minha. No começo tudo, óbvio, era uma brincadeira, mas com o passar do tempo foi se tornando algo sério, algo maior. E minha imagem criança marcou muito a história de muitas pessoas, né? Muitas pessoas me veem hoje e falam, caramba, eu te vi pequenininho lá no programa do Raul Gil, eu te vi pequenininho ao lado do Cristiano Araújo. Então é muito legal ver que as pessoas lembram, que as pessoas vêm acompanhando esse crescimento, né? São mais de 15 anos de carreira e de lá pra cá muitas coisas, projetos e músicas vêm sido gravadas e as pessoas nunca abandonaram. De promessa à realidade, com EPs, DVDs e grandes parcerias, o cantor construiu uma trajetória sólida e conquistou milhões de fãs pelo país. Cada projeto marcou uma etapa de crescimento artístico e pessoal. Canta comigo, meu amiguinho, Hugo Henrique! Mas foi com Mala que Hugo Henrique viveu um dos momentos mais marcantes da carreira. Escrita ainda na adolescência, a música se transformou em um fenômeno digital, ultrapassando 77 milhões de visualizações e se tornando um dos maiores sucessos do artista. Acho que é a principal música da minha carreira, a música mais cantada nos shows. E eu quis regravar porque a única versão que as pessoas tinham acesso, eu cantando a Mala, era eu com 12 anos de idade cantando.
Eu não fiz na intenção de substituir essa versão, né? Mas para as pessoas verem também esse crescimento, né? Para as pessoas que conheceram a Mala lá com o Hugo criança, verem que o Hugo cresceu, agora é um Hugo adulto, né? Com 20 anos de idade, e também para atualizar essa música, né? Eu acho que ela merecia essa versão, essa gravação. Foi muito bem aceita por muitas pessoas que pararam de me acompanhar nesse tempo, voltaram a acompanhar depois da regravação da Mala, então eu acho que eu fiz muito bem em regravar essa música e ela é eterna, né? Vai estar sempre aí dentre as principais músicas. E agora, ao revisitar um dos maiores sucessos da carreira, ele reafirma a identidade artística e prepara o público para novos projetos. E vem muitas coisas esse ano, vem um álbum também logo pra galera com muitas músicas inéditas, vem mais feats esse ano, então a galera pode esperar um ano recheado de muita coisa boa. Entre as parcerias mais recentes está o lançamento ao lado de Ana Castela, um dos grandes nomes da nova geração do sertanejo, reforçando a versatilidade e a força do cantor no cenário atual. Ana Castela. Eu tô saindo uma vez ou outra. A Ana Castela ia participar da Mala, da regravação que eu fiz com a Mala, então é uma história meio doida. Ela ia gravar a Mala comigo, e aí ela, pouco tempo antes, assim, ela mandou mensagem, falou: a Mala é a música da sua vida, a música que marcou sua história, eu acho que você tem que gravá-la sozinha, vamos gravar uma outra inédita. Falei, tá, mas qual inédita a gente grava? Ela falou, e mandou Processo Delicado. Eu não lembrava da música, tem música que a gente escreve, a gente acaba esquecendo, a Processo Delicado é uma dessas, estava na gaveta, e a Ana Castela descobriu essa música, chegou até ela. Na hora que eu escutei, já imaginei a voz dela cantando, já me empolguei, eu fui pra estúdio, a gente já gravou voz na música. Então é um lançamento que aconteceu da forma mais natural possível, e as pessoas também têm abraçado muito. Se você não escutou ainda, escuta Processo Delicado, que é uma música linda. Assusta o coração. Como é que eu explico que ele é todo seu um dia e no outro não? É sucesso, né? O NTV News de hoje fica por aqui. Mais informações no patosjá.com.br. Muito obrigado pela sua companhia, um beijo na sua família e a gente se encontra. Boa noite, fique com Deus.